Boa noite. Conforme havíamos anunciado, hoje nosso convidado é o Michel Pagiossi, um leigo estudioso de liturgia. Ele já está presente, o Padre Carlos também está aqui presente. Vamos então para o Michel, que está bem ansioso para essa live. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Michel. Deus te abençoe. Como é que o senhor está? O pessoal está entrando aqui agora. Bom, vamos ver. Vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho. Claro. Michel, se você quiser dar uma ajeitada na sua câmera, né? Porque a gente está olhando assim, como se estivesse de baixo, olhando para o seu rosto que está em cima. Vamos ver se eu consigo. Acho que ficou melhor assim. Agora, tem alguma coisa aí na sua... Opa, acho que agora melhorou o som. Vamos ver. Tem alguma coisa que está com um pequeno ruído aí, não sei o que seria. Nossa, Padre, eu acho que era eu mexendo no celular. Passou? Tá melhor? Fala um pouquinho. Não sei se vai ficar melhor. Eu estava mexendo no celular. Acho que agora deve estar melhor. Eu parei de mexer agora, pelo menos, no celular. Parece que tá um pouco melhor. Não melhorou 100% não, mas a gente segue em frente. Isso. Só deixa entrar um pouquinho mais de pessoas. Nós temos 77 até agora, né? E nós vamos fazer aí uma hora e 15, uma hora e 20 de live. O Instagram permite chegar até 4 horas, mas não chegaremos até 4 horas. Bom, mas Michel, é um grande prazer falar com você mais uma vez, embora dessa seja de modo virtual. E um prazer entrevistar você pela primeira vez, né, numa live. Como é a primeira vez, e assim eu faço com todas as pessoas as quais eu convidei para participar pela primeira vez, eu peço que você se apresente, você diga de onde que você é, onde que você mora, depois do seu estudo, por que você foi estudar liturgia e assim por diante. Primeira coisa, uma alegria estar com o Padre Ricardo. Eu estive na paróquia do Padre Ricardo, a convite dele, há 3 anos atrás, em 2018, quando o padre estava começando a implantar a forma extraordinária na paróquia. Foi uma grande alegria essa data, não é? Eu sou Michel Pagiossi Silva, eu sou paulistano e eu sou casado, tenho uma filhinha. Sou historiador de formação, então sobrevivi à USP, né? Então, uma coisa assim, grande fazer história na USP e não sair alienado de dentro da USP. E desde quando eu era criança, eu sentia, não é, que havia algo na liturgia que me chamava sempre muito atenção. E andando pela cidade de São Paulo, eu percebia muito o que o pessoal falava, não, porque isso é abuso litúrgico e tal, que não sei o quê. Eu tenho 36 anos, né? Isso na década de 90 e tal, já. E aí veio a internet, e aí eu comecei a ter contato com bons materiais sobre liturgia, tanto produzidos aqui no Brasil quanto produzidos fora. E quando eu terminei, eu estava cursando a faculdade de História, eu comecei a pesquisar na área de liturgia, então, especialmente aí na questão do que seria aí os ocidentais, os orientais. Na época eu estudei um patriarca oriental, e eu percebi que eu tinha um apostolado na internet chamado Movimento Litúrgico naquela época, e quando chegava assim, por exemplo, na Semana Santa, que a gente sempre colocava alguma coisa, tinha muito acesso. Então eu comecei a produzir um material baseado só nos documentos da igreja, que era o que o pessoal falava, olha, tá faltando e tudo aqui, não tem isso. E aí eu escrevia, ia para a faculdade lendo os documentos da igreja e voltava anotando num caderninho dentro do ônibus, não é? Então as rubricas, né? Então um resumo das rubricas das celebrações. E aí eu juntei tudo isso, fiquei 14 meses procurando editora, e aí uma editora do Sul resolveu produzir o Entrarei no Altar de Deus, né? Então, que é a obra da qual
eu escrevi os 4 volumes. Não muito tempo depois, a editora teve uma mudança, o dono da editora ficou doente, e aí então eu conheci o Luiz, da Cultor, e aí eu passei o trabalho para lá. Né? Então, pela Cultor, eu produzi os 4 livros da série Entrarei no Altar de Deus, da qual os 3 primeiros, né? Então, eles tratam da forma ordinária do rito romano. Então, o primeiro sobre a liturgia da Santa Missa, o culto eucarístico fora da Santa Missa, a liturgia das horas. O segundo, sobre o tempo litúrgico, né, suas celebrações. O terceiro, que foi lançado no ano passado, está fazendo aí mais ou menos um ano que foi lançado, sobre os sacramentos e sacramentais do rito romano. E o quarto, não é, que a gente antecipou para 2017, sobre a celebração da Santa Missa na forma extraordinária do rito romano. Quer dizer que o 4 livro saiu antes do terceiro. Saiu antes, é porque eu gosto muito de Star Wars, aí eu fiz a questão de lançar primeiro um, depois lançar o outro. É que a gente precisava. Não havia nada no Brasil, padre, para celebrar os 10 anos do Sumorum Pontífico. Então eu fui conversar com o editor, e o editor falou assim: não, produz. Até praticamente a semana que eu fui mandar o original para a editora era o volume 3. Mas na ordem, lá na primeira apresentação do livro 1, eu falava assim, não, a sequência do livro 3 é sacramentos e sacramentais. E aí então a Inês falou, não adianta. E aí nós adiantamos, literalmente, colocamos o 4, depois lançamos o 3 agora esse ano, que foi um trabalho hercúleo. Os livros dos sacramentos e dos sacramentais são hercúleos para serem tratados. Eu acredito que eu não tenha aqui ainda o do número 3. Não tenho. Eu tenho o 1, o 2 e o 4. Está saindo, acho que devagarzinho as pessoas esperaram muito, mas assim, foi um trabalho tremendo, porque assim, visitar todas as prenotandas, todos os ritos, é pesado. O rito do batismo parece Deus, não tem começo nem fim, de tantas opções que existem dentro do rito do batismo, assim, é um negócio tremendo. E até que a gente fosse colocar tudo isso no papel, demorou. Então, assim, foi um livro que demorou mais de 3 anos para ser escrito, assim, foi um trabalho pesado, o terceiro volume. É um trabalho de historiador, né? Você daria muito bem para fazer um mestrado, eu não sei se eles têm doutorado lá, mas no Santo Anselmo, né? Que ali é a parte histórica da liturgia, né? Eles dão uma ênfase à parte histórica da liturgia no Santo Anselmo em Roma, né? Que a gente ouve falar assim. Enquanto que a parte litúrgica aqui no Brasil, não existe um curso de liturgia no Brasil, né? Existem os cursos, o mestrado e doutorado em teologia, em que o aluno pode partir para a área da liturgia, né? Infelizmente. Mas quando havia um curso de liturgia na Assunção, em São Paulo, mas era uma outra linha assim, que se tinha, né? Mais da parte de liturgia e enculturação, e etc. Enquanto que no Santo Anselmo, em Roma, é a parte histórica mesmo da liturgia. Bom, mas o nosso assunto é Semana Santa, e ela está se aproximando. Daqui a alguns dias nós entraremos na Semana Santa, e eu penso que há aí 2 grandes grupos de pessoas que estão nos assistindo. Um grupo que é formado por aquelas pessoas que felizmente poderão participar presencialmente das cerimônias de Semana Santa. E outro grupo de pessoas que não poderão participar presencialmente das celebrações. Por exemplo, por ironia do destino, os meus paroquianos daqui de Santos não poderão participar presencialmente da Semana Santa, não só de Santos, que fica no litoral de São Paulo, mas das outras 8 cidades que, junto com Santos, formam a Baixada Santista e compõem a Diocese de Santos. Por ironia do destino, eu estou promovendo uma live sobre a Semana Santa, né? Sendo que aqui na Diocese da qual eu faço parte, nós não teremos essa possibilidade aos fiéis em geral de participarem presencialmente. Então, eu pedi até a você, né, Michel, que você fosse dando algumas dicas, à medida que a gente fosse falando de cada celebração, como que as pessoas podem viver cada uma dessas celebrações nas suas casas, né? Então, vamos começar assim, falando de um modo geral sobre Semana Santa, não especificamente sobre cada celebração dela, mas o que é a Semana Santa? A gente pode dizer, padre, que hoje, então, olhando a liturgia como ela está colocada hoje, a Semana Santa ela é a semana maior do calendário litúrgico.
então a mais importante de todo o calendário litúrgico. Mas ela é também, ao mesmo tempo, a origem de todo o resto do calendário litúrgico. Então, inclusive, quando nós vamos estudar a história do rito romano, às vezes, quando se vai estudar na forma extraordinária, não se sabe especificamente de onde vieram as leituras. E aí, uma das explicações é que as leituras elas foram inseridas de trás para adiante a partir da Semana Santa. Então, a Semana Santa seria aí o ápice, não é, o centro de todo o ano litúrgico, porque ele vai culminar aí ao mesmo tempo com a Páscoa da Ressurreição, a Vigília Pascal e a Páscoa da Ressurreição. Inclusive, a Vigília Pascal, independente da forma, então aqui eu falo tanto da forma ordinária como da forma extraordinária, ela é o que mais se parece com o que seria a missa dos primeiros cristãos. Então, começando com uma vigília, encerrando-se com a Santa Missa, não é já pela manhã, pelo menos era isso que se imaginava. Essa vigília, depois ela vai ser quebrada e vai dar origem à liturgia das horas, enquanto que a Santa Missa vai acabar sendo celebrada como um ato separado da liturgia das horas, né? Então, assim, que culmina a liturgia das horas, então, em relação a isso. O Sábado Santo é um exemplo, não é um grande exemplo, porque nós temos lá, o início é uma vigília, tanto que quando falarmos do Sábado Santo, a missa do Sábado Santo, ela não começa lá fora. A missa do Sábado Santo, ela já começa com a celebração bem entrada, já havia começado um bom pedaço da celebração. Os primeiros cristãos passavam em oração durante a noite toda, e próximo do amanhecer, eles celebravam a missa. Que aí é mais ou menos a ideia que se teve a vigília gerou pra gente o que seria, então, aí essa primeira parte da liturgia da Semana Santa. Ao mesmo tempo, hoje, a liturgia da Semana Santa, ela carrega um caráter histórico, não é? Então, nós temos que ter isso muito claro. Uma das primeiras heresias que apareceram na igreja é a heresia dos quartodecimanos, não é? O que é a heresia dos quartodecimanos? Era assim, eles falavam, olha, a Páscoa é em 14 de Nissan. Então, se nós seguirmos o calendário judaico, independente do dia da semana que cair 14 de Nissan, nós vamos celebrar a Páscoa. E os cristãos falavam assim, não vamos fazer isso. A Páscoa é a primeira sexta-feira, depois do equinócio e tal, perdão, do solstício e tudo mais, então a gente vai seguindo dessa forma, que foi o que acabou acontecendo. Então nós temos algo histórico. Durante a Semana Santa, nós seguimos os passos de Nosso Senhor, da entrada a Jerusalém no domingo de Ramos, até a ressurreição no domingo de Páscoa, sendo que a missa mais importante do ano, a verdadeira missa da Páscoa, como diz a Instrução Geral do Missal Romano, é a Vigília Pascal. Mais importante do que o próprio domingo de Páscoa? Mais importante que o próprio domingo de Páscoa, porque o domingo de Páscoa nós temos lá a celebração do dia, mas no nosso caso nós temos o quê? Quando falamos do Sábado Santo? Uma preparação, uma vigília, literalmente, que culmina com a missa da Páscoa, que ela seria mais ou menos, aí muito mal comparando, a missa da noite do Natal. Então, a missa da noite é a missa mais solene de todas, né? Então, depois você tem a missa soleníssima. Depois você tem a missa da manhã, que praticamente é a missa da aurora, né? Que praticamente ninguém celebra a missa da aurora. E depois tem a missa do dia, que é uma missa solene, mas no Natal a missa mais solene, a missa soleníssima, é a missa da noite. É a mesma coisa que a Páscoa é solene, não é? Mas a Vigília Pascal é soleníssima. Ok. Bom, então agora, feita essa introdução, o caminho que eu proponho que façamos é indo cada celebração. Vamos falar do Domingo de Ramos, depois da celebração em Cena Domini, né, a celebração da Ceia do Senhor, e falar do Lava-Pés. Acho que é interessante se é missa do Lava-Pés, se não é missa do Lava-Pés, né? Depois da Sexta-feira Santa, celebração da Paixão, o Sábado Santo em si, a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa. Embora o tema seja Semana Santa, nós vamos falar da Vigília Pascal e do Domingo de Páscoa. Então, comecemos pelo Domingo de Ramos. Manda brasa aí. O Domingo de Ramos, ele é uma missa que, se nós formos olhar historicamente falando, ela é uma missa de formulário híbrido, não é? Então, assim, nós temos uma parte
muito claramente associado com a memória de Nosso Senhor entrando em Jerusalém e veio desse território, veio de lá da Terra Santa para cá. Quando nós temos a parte histórica, né, nós vamos estudar, por exemplo, a Etéria, né, que escreveu lá o livro de peregrinações, que ela fez até a Terra Santa, já se fala sobre isso, da procissão com os ramos e tudo mais, mas no Ocidente, o que se celebrava era o segundo domingo da Paixão. Então, por exemplo, quando se cobrem as imagens na Quaresma? No quinto domingo da Quaresma, na forma ordinária, no primeiro domingo da Paixão, na forma extraordinária. Por quê? Porque é um crescendo, não é? Então nós começamos lá atrás, na forma extraordinária, na Septuagésima, sem o Glória. Depois nós entramos na Quaresma, sem o Glória e sem o Aleluia. Depois nós entramos no primeiro domingo da Paixão, quinto domingo da Quaresma, sem os santos, não é? Então a igreja começa a ser coberta, como se fosse coberta, então, também de uma expectativa, mas ao mesmo tempo de um profundo luto, não é? De uma profunda angústia pelo que vai acontecer. E aí nós temos, então, essas duas celebrações que estão juntas no mesmo formulário, que é a bênção dos ramos, não é? Que é celebrada fora da igreja, com a procissão, e depois a missa, que é a missa da paixão. Então, assim, pode parecer um negócio esquisito, você fala assim, tá, mas por que está lendo a paixão hoje? Literalmente por causa disso, porque nós, romanos, não tínhamos esse costume de celebrar a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém. Quando o costume entrou, se manteve o antigo formulário da missa da paixão, né? Lendo então a paixão, e nesse caso, a paixão é lida de acordo com o ano, né? Então, aqui na forma ordinária, nós estamos no ano B, então será lido de acordo com São Marcos, não é? Então agora no Domingo de Ramos. Essa missa, ela começa fora da igreja, ou deveria, pelo menos, no caso de você fazer pelo menos uma grande celebração, né, fora da igreja, em algum lugar que seja público, onde o padre, num primeiro momento, abençoa os ramos, depois faz a proclamação da entrada de Nosso Senhor em Jerusalém, não é? Uma breve homilia, então é sempre colocada a ideia que seja uma breve homilia, e em seguida a procissão. Não é? Então essa procissão, ela deveria sair e ir em direção à igreja. Alguns comentários sobre a forma extraordinária, porque me parece que nesse caso a forma extraordinária tem um pouco mais de simbolismo, não é? No meio do caminho. Inclusive também fazendo um comentário antes que eu me esqueça. A Semana Santa foi o primeiro de todas as celebrações litúrgicas a ser reformada. Então, se a reforma litúrgica aconteceu oficialmente em 1969, quando o novo missal entrou em vigor, em 1955, o Papa Pio XII fez uma reforma na Semana Santa, tirou alguns ritos, adicionou outros, adicionou o vernáculo pela primeira vez dentro da celebração da Santa Missa, mas o mais importante que ele fez foi a questão do veritas horarum, né? Então a questão do horário verdadeiro. Por quê? Porque até então as Santas Missas só podiam ser celebradas até às 11 da manhã, então alguma coisa aí por volta de 2 horas depois da hora terça, não é? Então depois das 9 horas da manhã. Nisso, as pessoas, inclusive, ficavam de jejum da meia-noite até a hora da comunhão. Então, seria aí alguma coisa no máximo, em torno de 11 horas de jejum antes da comunhão. Todas as celebrações, sem ser a celebração da paixão e a missa do galo, elas eram celebradas dentro desse horário. O resto, todos eles eram celebrados, então, no máximo, aí pela manhã. Inclusive a Vigília Pascal. A Vigília Pascal era celebrada na manhã do Sábado Santo, não é? Também. E o que aconteceu? Os liturgistas pediram ao Papa que ele, pelo menos, colocasse essas celebrações no horário correto. Então, por exemplo, que a missa in Cena Domini fosse celebrada à noite, que a Vigília Pascal fosse celebrada à noite, que as outras celebrações mantivessem esse horário. Então, o que ele fez? A primeira coisa, teve que modificar todo o Código de Direito Canônico, a tal ponto que ele diminuiu o jejum da meia-noite até o horário da comunhão para 3 horas antes da comunhão e permitiu as missas vespertinas, não é? Então, assim, ele abriu para que todas as missas pudessem ser celebradas, seja pela manhã,
seja à noite, o que até então não era comum. Então a missa à noite, pelo menos como nós conhecemos hoje, é algo de 1955, que tem menos de 100 anos ainda. Então a grande reforma, essa foi a primeira grande reforma. Mas tem um rito muito interessante na forma extraordinária, que é o seguinte: o padre abençoa os ramos que estão na mesa. Então não é o povo que leva o ramo. Os ramos estão todos em uma mesa que o padre vai abençoar. O padre reza, né, então ele faz uma oração sobre esses ramos. São 3 orações seguidas. Na forma ordinária hoje é apenas uma oração que ele faz sobre os ramos. E em seguida as pessoas iam até ele. São ramos de palmeira, né? Então vão até ele, beijam com a mão dele, beijam o ramo, e depois, apenas disso, que se faz a procissão. E me parece um símbolo muito grande, né, quando nós falamos sobre isso, porque é o símbolo da santidade, que você vai até lá e você recebe a palma da vitória, né? Você recebe a palma da vitória da mão do sacerdote. Então, assim, não é algo que você traz da sua casa, é o sacerdote que te dá, é a igreja quem está te dando isso. E aí o sacerdote começa a procissão, né, a cruz processional vai à frente, os cantores vão seguindo, né, pelo caminho, e quando os cantores chegam até a igreja, eles entram na igreja e fecham a porta. O padre, então, ou o diácono, né, se ele está presente, vai até o acólito com a cruz processional, bate com a cruz processional na porta por 3 vezes, e eles abrem a porta, não é, cantando as glórias do Senhor, que entra então na sua cidade, não é, a cidade santa, que seria então representada por essa nova Jerusalém, que é a igreja, não é? Então me parece assim muito marcante, não é, esses símbolos que nós temos aí. Chegando à igreja, não é, a missa vai começar com o oremos. Então ele vai começar com a oração coleta, não é? Então você não tem glória, você não tem o Kyrie, você não tem nada. Começa com a oração coleta. São 2 leituras, não é, que vão mostrar a questão do sacrifício de Nosso Senhor. O Evangelho sem velas e sem incenso, não é, porque a leitura da Paixão é um texto pesado, não é, então é um texto que fala do sacrifício redentor de Nosso Senhor. E depois a missa prossegue, não é, como de costume. Então assim, você não tem, você pode usar o turíbulo, né, não tem muitas dificuldades em relação a isso. Uma das possibilidades, não é, Então, também de um momentinho, Michel. Na liturgia eucarística pode-se usar o turíbulo, então? Enquanto que na Pode. liturgia da palavra não se pode? Exatamente. Não há problema da utilização. Porém, se, por exemplo, o senhor fala assim, olha, eu vou celebrar, acredito que não vai ser o caso, né? Eu vou celebrar uma missa, não é? E a outra missa é a missa da paixão, não é? Que é o caso já foi feita a bênção, eu vou celebrar apenas a missa da paixão. Eu posso até distribuir os ramos no fim da missa e tudo. Nessa missa, não. Né? Não parece que cabe o turíbulo aí no meio do caminho, porque não é uma missa solene, não é? Então, assim, ela já entra num ritmo mais árido, até a gente poderia dizer, né? Então, no clima de quaresma, mesmo no clima do tempo da paixão. Mas do resto, não há problema de se solenizar, não é, essa missa do Domingo de Ramos, mesmo tendo esses pequenos ajustes, né? Não usar o turíbulo, né? Não levar as velas na hora da paixão e tudo mais, ajoelhar-se quando Nosso Senhor do anúncio da morte de Nosso Senhor. Então tudo isso prossegue da mesma forma. A sineta continua tocando, não é? Então a sineta continua bem bonitinha funcionando, aí não há problema. Só se pede, claro, que aquilo que já é para toda a quaresma. Então que o órgão não soe sozinho. Né? Então, o que quer dizer é que não tenha solo, não é essa a ideia. Então, que o órgão não fique solando, porque não é um tempo para isso. O órgão pode acompanhar o canto, não é? Isso serve para todos os instrumentos que são instrumentos, né, aptos, então, aí, à liturgia. A segunda possibilidade é a bênção dos ramos sem procissão e depois só a missa, não é, sem a bênção dos ramos, não é? São 3 procissões são 3 celebrações da qual o padre precisa escolher. Aí, normalmente só se faz uma celebração com procissão. Né? Então, essas são as normas litúrgicas. Uma procissão com uma celebração com procissão. Só que a gente vai estar em casa. Não é? Então, eu me lembro do ano passado que aconteceu algo muito bonito. Eu moro num condomínio, não é? Que tem 40 casas, 20 de um lado, 20 do outro. Né? Então, um condomínio de umas casinhas pequenininhas, né? Mas são várias casas. Até chegar no portão, a gente anda um pouquinho. E
o pessoal colocou o quê? Ramo na porta. Então, assim, eu acho que é interessante a gente fazer isso esse ano também. Então, assim, eu vou, coloco um ramo na minha porta para indicar que eu estou no espírito da igreja. Eu estou rezando com a igreja. Então, assim, é o domingo de Ramos independente de eu estar preso na minha casa em lockdown. Não é? Então Então, não assim, precisa necessariamente ser bento, né? Porque veja não. só, o que ocorreu ano passado aqui na nossa região, mais especificamente em Santos. Era tudo novidade, questão da pandemia, aquele medo todo que se tinha, que havia, não pode ter isso, não pode ter aquilo, algumas confusões do que podia, o que não podia em termos de igreja, de celebração, até que foram feitas as celebrações. Então, eu fiz a celebração de Ramos na paróquia com a ajuda de alguns fiéis, né? Músicos, acólitos, parte da transmissão e leitores. E abençoei os ramos, né? E algumas pessoas foram buscar os ramos lá na paróquia, porque elas podiam sair das suas casas e buscar os ramos. Eu também saí distribuindo ramos nas casas, né? Agora, esse ano não está muito, assim, muito certo, muito claro. Tá uma confusão aqui. Então, pode ser que algumas pessoas, com receio de que de fato não possam sair de casa, ou com receio de se contaminarem, vamos dizer assim, porque tem muita gente em pânico, elas não vão ter esse ramo abençoado. Mesmo assim, elas podem colocar um ramo na porta das suas casas? Colocam, pelo menos de forma simbólica. Eu acho que isso talvez seja o mais importante. Colocamos para dizer, eu estou vivendo com a igreja. Não é independente do que querem as pessoas que querem fazer lockdown. Não é? Eu estou com a igreja. Não é? Então isso me parece muito interessante. Porém, se há a possibilidade do padre, por exemplo, ele vai abençoar e depois as pessoas pegarem o ramo bento, que bom. Inclusive porque, por exemplo, o ramo bento ele pode tradicionalmente ser queimado em época de tempestade, não é? Então isso é muito característico dos antigos. Então tem tempestade com raio, você queima o ramo bento, ou devolvido para a paróquia, depois, próximo ali da quaresma, para ser queimado e se tornar cinzas. Não é? Então, assim, sendo possível, o ideal seria se colocar um ramo bento. Mas, por exemplo, eu sei que eu não vou ter um ramo bento. No sábado à noite, você já prepara um raminho verde bonitinho na porta da sua casa, e aí você coloca lá para dizer: eu estou vivendo esse tempo litúrgico com a igreja. E procurar, eu acho que a questão principal, padre, se nós estamos proibidos, de certa forma, de participar da Santa Missa, é viver esse momento em oração. Então, se falar, eu não posso sair, então a sua casa é a sua cela. Então, procurar, por exemplo, fazer boas leituras, não é? Então, nesse momento, fazer a meditação ou a Lectio Divina, conforme os exercícios, rezar a liturgia das horas. Ah, mas eu não sei rezar a liturgia das horas. É só você baixar, por exemplo, o iLiturgia. O iLiturgia está lá bonitinho, não é? Todas as horas separadinhas lá que você pode rezar para estarmos em contato com a Dá igreja. sequência, né? Dá sequência. Exato. Não precisa. Eu adoro. Mas eu tenho liturgia porque é mais fácil para carregar. Mas eu adoro ter o breviário mesmo, o breviário, né, vamos chamar de breviário, mas não é o nome certo. Os livros, né, da Liturgia das Horas, os 4 volumes, e mudar as páginas, eu adoro fazer isso. Mas está na sequência, né? O aplicativo está lá na sequência. 2 perguntas que fizeram aqui talvez sejam interessantes para você responder. Pode-se usar os ramos já abençoados do ano passado, uma vez que não se pode pegar os ramos bentos agora? Primeira pergunta. E a segunda, vale a bênção dada via televisão, via YouTube? Tá. A primeira questão me parece que simbolicamente, então olhando a partir da simbologia, um ramo verde é mais bonito. Né? Então eu colocaria um ramo verde independente de ser bento ou não. Posso colocar o ramo antigo? Pode. Coloque os dois. Coloque um novo e um antigo. Você coloca na porta da sua casa, porque é o segundo ano que nós estamos sem a Semana Santa. Essa é a verdade. E os dias foram praticamente os mesmos, né? Que entraram em lockdown, que a gente não pode sair, então praticamente a mesma coisa. Então, assim, não há problema, não é? As bênçãos em geral, pela televisão, elas ocorrem? E a resposta é não, sem ser a bênção Urbi et Orbi.
não é? Então, isso é, claro, as bênçãos de caráter impetratório, né, que é o caso, por exemplo, eu abençoo esses ramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não acontece, não é? Porque isso é necessário a presença. Não dá para fazer confissão via WhatsApp, não é? Então a confissão pressupõe a presença da pessoa. Eu não posso consagrar, né? O padre não pode consagrar uma hóstia que está na casa do fiel, não é? Então ele está no WhatsApp e fala, eu vou consagrar, não dá, é necessário a presença. As bênçãos da qual eu peço que Deus abençoe podem ser dadas, né? Mas é aquela coisa. Se eu estou pedindo, é um pedido, né? Então Deus abençoa segundo a sua vontade, não é? Mas não é o caso da bênção de ramos. Então, assim, não, seus ramos não serão abençoados, né? Então, essa é a verdade. Então, o ideal Eu é vou ver, pegam. eu Pode vou ver falar, o que que padre. eu posso fazer, porque eu tenho um salvo-conduto da justiça para andar livremente aqui por Santos. Olha só, aí bom, você aproveita o testemunho. Então, aí é bom, bacana, né? Então é interessante. Eu esqueci de um detalhe na missa, padre, que a gente vai ver isso depois na Sexta-feira Santa, que é a leitura da Paixão. Quando possível, a leitura da Paixão ela é dividida em três leitores. O padre sempre é Jesus, aí você tem o narrador e a sinagoga. E aqui eu sou, assim, eu tenho todos os meus pés atrás, então eu tenho 3 pés atrás com os folhetinhos, porque eles falam para o povo responder o evangelho. E o povo responde a parte da sinagoga. E aí é o povo gritando, crucifica-o, crucifica-o. É um negócio horroroso isso. Assim, eu não gosto, eu acho que está errado isso. Eu não grito, eu não respondo, eu falo assim, não, eu fico muito de boa, quieto, porque eu não gosto disso. Eu acho que uma coisa é você separar em 3 funções, cantar até a paixão, isso também é belíssimo, né? Claro, a celebração vai demorar, né? Então vai demorar. Mas cantar, ter o padre como Jesus, depois ter a sinagoga, ter um narrador e tudo, mas dá para o povo responder, me parece quase cruel isso, pelas respostas que o povo dá. Eu não gosto, né, Então, o especificamente. sentido do Domingo de Ramos é celebrar a entrada de Jesus em Jerusalém e a entrada na Semana Santa, a nossa entrada na Semana Santa, é isso? Exato, exato. E aí nós, com esse espírito, passamos lá para segunda, terça e quartas-feiras, que é um relato, não é o evangelho, a missa é uma missa ferial, não há assim diferenças litúrgicas, não é, entre as missas, é uma missa ferial, onde você vai ver a cada dia Nosso Senhor fazendo alguma coisa. Não é? Então é um caminho de Nosso Senhor também se dirigindo até o Tríduo Pascal, que começa então na quinta-feira à noite, com a celebração da instituição da Eucaristia com o lava-pés, ou não. Né? Então a gente já vai chegar até essa parte. Pela manhã da quinta-feira santa, de maneira geral, o padre, os bispos, né, o bispo, junto com o seu presbitério, consagra o óleo do crisma e abençoa o óleo dos enfermos e o óleo do batismo. Não é? Então, tipicamente é essa celebração. Essa celebração é a celebração também da reconciliação dos penitentes. Não é? Era a antiga celebração de reconciliação dos penitentes. Quem era penitente público, que fazia, não é, a sua penitência durante a quaresma, e até o bispo, até o papa, durante a quinta-feira santa pela manhã, e o Papa os absolvia. Né? Então havia então essa reconciliação dos pecadores. Acabou ficando a missa do bispo com o seu presbitério, onde acontece a consagração do óleo do crisma, não é? E aí então a bênção dos outros 2 óleos. Não De ficou, maneira. não ficou nenhum resquício desse perdão dos pecados que o Papa dava aos penitentes na missa dos Santos Óleos? Padre, até onde eu me lembro, não. Mas, por exemplo, o cobrir as imagens está associado com isso. Não é? Então, a ideia de cobrir as imagens também é um dos atos, não é, que nós associamos, por exemplo, com. Porque, veja, a gente pode ir para trás em relação a isso. Porque a reconciliação, ela acontecia, às vezes a pessoa ficava 2, 3 anos fazendo penitência, não era apenas a quaresma. Não é?
Mas havia um momento onde, eu cumpri minha penitência, eu vou ser, então, reconciliado. Nesse momento, as pessoas às vezes ficavam do lado de fora da igreja, não podiam entrar, ou ficavam deitados na igreja e as pessoas pisavam em cima delas para poderem entrar na missa. Então, assim, as penitências eram muito grandes, né? Então, naquele momento. E o que acabou acontecendo é que quando a penitência pública foi desaparecendo, isso pelo século IX, no século X, onde a confissão auricular foi aparecendo cada vez mais, onde você fazia inclusive uma penitência privada, né, o padre te dá a absolvição e você cumpre a sua penitência de forma privada, todo mundo virou penitente público. Como? Com as cinzas. Então, qual que é a marca que eu sou um penitente público? As cinzas. Está indicando, então, lá da quarta-feira de cinzas, não é? Então, que eu sou um penitente público. A gente vai para trás, não é? Mas na missa do Crisma, não. É uma missa que, de uma forma muito específica, a oração que o bispo usa para consagrar o óleo do Crisma é fantástica. Não é? Então, assim, inclusive o óleo do Crisma obrigatoriamente tem que ser levado por um diácono. A diocese não tem nenhum diácono. Um diácono vai ter que levar obrigatoriamente o vaso do crisma, enquanto que o vaso do óleo do batismo, o vaso do óleo dos enfermos pode ser levado por um leigo, mas o óleo do crisma não. Né? E aí o bispo mistura, então, os perfumes junto com o óleo e consagra, assoprando, assim, fazendo uma grande oração que é parecida com a oração eucarística. Né? Então, assim, é muito, muito bacana, assim, é muito, muito legal. E os padres renovam, não é, então, os seus votos nesse momento. Não é? Então, também muito, muito interessante. É uma missa do bispo com o seu presbitério. Algumas dioceses não celebram na Quinta-feira Santa mesmo. Não é? Então, aqui em São Miguel, né, que é a minha diocese, é na Quarta-feira Santa à noite. Né? Então, aqui sempre foi, desde quando São Miguel foi fundada, desde 81, é na quarta-feira à noite, não se celebra na quinta pela manhã. Pois bem, vamos lá. Tríduo Pascal, ápice de todo o ano litúrgico. Então, nós entramos em 3 celebrações interligadas, solenes, não é? Onde nós vamos penetrar profundamente no mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. A primeira missa, não é, que começa o Tríduo Pascal, é a missa da instituição da Eucaristia com o lava-pés. Não é? E aqui também a gente tem que falar, primeiro eu vou falar da missa, depois eu falo do lava-pés. Ela é uma missa solene, não é? Onde, no primeiro momento, a única coisa que se faz de diferente na Santa Missa é o toque do sino no glória. Então a igreja, com os santos cobertos, se veste de branco para celebrar a Eucaristia, não é, a última ceia, a igreja está em branco, o sacerdote está celebrando em branco, não é? Com tudo coberto de roxo ainda, e pela última vez se canta o glória antes da ressurreição. Tocam-se os sinos, não é? E depois o glória, depois os sinos ficam mudos até o glória da vigília pascal. Então fica mudo. Nisso se pode substituir a sineta pela matraca, não é, que tem um som feio, não é? Então todo mundo sabe que a matraca tem um som esquisito, é o som de madeira contra metal. Então então toca isso na hora da consagração na Quinta-feira Santa? Toca, não é? Toca. E aí dá um caráter inclusive mais pesado à celebração. Não é? Então, assim, a gente está vendo que é praticamente o toque dos condenados, né? Nosso Senhor que está se entregando por nós, para a nossa salvação, se fazendo presente ali naquele pão e naquele vinho. Hoje eu estava estudando o padre Antônio Coelho, que foi um liturgista do começo do século XX, e ele dizia que Nosso Senhor celebra a última ceia antecipada, não é? Porque ele quer dizer de uma forma muito clara: o sacrifício e o sacrificador sou eu. Não são os judeus que me mataram, não é Judas que me traiu, não é Pilatos, que é um bandido e que não julgou o negócio direito. Não. Eu estou me dando em sacrifício na Quinta-feira Santa. Celebra-se, então, pode-se usar o turíbulo, inclusive é muito bom que se use o turíbulo nesse momento, e lá no fim da celebração nós temos a transladação do Santíssimo Sacramento para o altar, que
que nós chamamos de altar da reposição. Então, em algum lugar na igreja, faz-se um altar ornado com muitas velas, ornado com muitas flores, preferencialmente ou tradicionalmente com uma urna, onde se vai colocar a âmbula, não é? Pelo menos uma âmbula lá, não é? Se vai se solenemente transladar o Santíssimo Sacramento do altar principal da igreja até lá. Em algumas igrejas é costume que as pessoas fiquem em vigília durante a noite diante do Santíssimo Sacramento. E aí vem algumas normas. Vamos lá. Primeira coisa, não se pode expor com o ostensório, não é? Então sempre tem que ser com a âmbula. Não é adoração ao Santíssimo, né? Não é. Mas mesmo assim, padre, o que é interessante pensar é o seguinte, também é uma coisa que eu descobri depois, agora faz pouco tempo. Para a igreja, se considera colocar uma âmbula dentro da urna como se fosse exposição do Santíssimo. É a mesma, inclusive, por exemplo, se nós estamos falando da forma extraordinária, se faz genuflexão com os dois joelhos. Então, a igreja considera, é o único momento, claro, as celebrações do Tríduo Pascal, elas têm algumas coisas que fogem da nossa realidade. Então, por exemplo, genuflexão para a cruz na Sexta-feira Santa, não é? Mas são atos antiquíssimos que persistem na liturgia. Não é? Então, a igreja considera, por exemplo, que você colocar a âmbula com Nosso Senhor dentro da urna é considerada exposição do Santíssimo. Depois da meia-noite não tem mais nenhuma solenidade. Então, se você estava lá e você tinha várias velas acesas e tal, apagam-se as velas, ficam apenas as 6 velas acesas que são necessárias, ou 12, né, conforme a necessidade, mas sem nenhuma solenidade. Então, isso até a meia-noite. E a missa termina sem bênção do Santíssimo, sem bênção final, ela termina com a reposição. Eu levo com a transladação. Levo o Nosso Senhor até lá, deixo ele no altar. Pode falar, padre. Sem entrar nas outras celebrações ainda, porque eu gostaria que você falasse como se celebrar em casa, como participar, como viver o Espírito, me dizendo. Eu ouvi dizer assim, que não tem a bênção final dessa missa, porque como se fosse uma missa só, até o Sábado Santo. Eu já ouvi também a mesma coisa, que é uma grande celebração. Né? Então é uma celebração que dura o tríduo todo. Só vai haver a bênção, inclusive, lá na missa da Vigília Pascal. Não é? Então, assim, é uma celebração que começa na quinta e vai indo, não é? E termina no Sábado Santo. É uma coisa que eu também já ouvi, mas que eu nunca li nada sobre esse assunto. Né? Então, dizendo que é uma grande celebração. Aí nós entramos no lava-pés. Eu acho que essa é a grande questão. Primeira coisa, o lava-pés é opcional. Isso é a primeira coisa. Tá? Até 2013, o lava-pés era para os viri, só para homens. Então apenas os homens tinham os seus pés lavados. Não é? O Papa Francisco permitiu que as mulheres também tivessem os seus pés lavados. Então, normalmente, 12 pessoas, não é? Representando aí os 12 apóstolos, que tinham os seus pés lavados. Origem dessa celebração. Essa celebração nunca esteve dentro da missa. Nunca. Essa celebração ela era celebrada depois. Então, primeiro você tinha a missa, depois você ia para outro lugar, que geralmente não era a igreja, e você celebrava o lava-pés lá. Então você tinha a leitura, né, de Nosso Senhor lavando os pés dos discípulos, e depois o padre com as 12 antífonas, então lavando os pés. Né? Nesse caso você pensa, por exemplo, no Papa. O Papa ia até São João de Latrão, não é? Depois ele ia para o palácio, e no palácio ele abria o palácio para os pobres, escolhia 12 pobres, e lavava os pés desses 12 pobres, né? Lavava, enxugava, beijava, e dava uma moeda de ouro para cada um dos pobres. Então, que estavam lá em sinal da caridade, do amor. Não é? Então, e aí isso acabou vindo, e era uma celebração do lado de fora da missa até 1955. Então, essa celebração é nova. Ela foi inserida dentro da missa em 1955 entre a homilia
e o início da oração eucarística, né? Então, aí entre esse meio do caminho. Na pandemia, os bispos pediram, né? A CNBB pediu que não se fizesse, não é, essa celebração do lava-pés. Mas ela representa, então, essa questão da humildade. Então, o padre retira a casula, não é? Pode colocar o gremial, que é literalmente um avental, não é? E ir lavar, então, os pés dessas 12 pessoas, representando, então, a humildade de Nosso Senhor. É a instituição da Eucaristia. Nós estamos com o Nosso Senhor lá na sala superior, não é? É, é um momento onde, pelo menos durante a noite, que a gente vá com o nosso coração adorar o Senhor no sacrário. Aí eu não posso sair, então adora no seu coração. Se coloca como se fosse uma comunhão espiritual. A comunhão espiritual é um profundo desejo de receber Nosso Senhor na Eucaristia, não é? E tem algo de muito, que eu acho que é muito marcante aqui. Se nós estamos na missa e nós estamos confessados, comungamos, não é? E rezamos o pão de língua, não é? O cantamos, não é? Então, o tão sublime sacramento, eu ganho indulgência plenária na Quinta-feira Santa. Então, o que a gente pode fazer na nossa casa? Vamos nos colocar diante do Santíssimo Sacramento. Senão, não vai dar para fazer isso de forma física, mas de forma espiritual. Nos dobrarmos diante do Santíssimo Sacramento à noite, na Quinta-feira Santa, e nós rezamos, não é? Rezamos o tão sublime sacramento, não é? E no final, rezamos as intenções do Santo Padre. Então, um Pai Nosso, uma Ave Maria, nas intenções do Santo Padre. E, ainda que nós não lucremos uma indulgência plenária, com toda certeza lucraremos uma indulgência parcial. E estaremos, de novo, em comunhão com toda a igreja. Não é? Então, acho que isso é o mais importante. Vai ser dolorido? Vai. Vai. Porque todo mundo queria estar na igreja. E nós não estamos. Não é? Então, vai ser dolorido? Vai. Mas talvez seja uma forma, inclusive, de avivar o nosso amor pelo Santíssimo Sacramento. Porque aí a gente pode, inclusive, começar a se perguntar, né, fazendo uma meditação nesse dia: como estão as minhas comunhões? Eu já comunguei em pecado mortal? Eu me confessei disso depois? Eu estou comungando com verdadeiro desejo de comungar ou eu entro na fila de forma maquinal? Ah, todo mundo vai, eu também vou. Você pode estar em estado de graça, mas, por exemplo, você entra lá, você vai comungar, a gente não se prepara, não faz ação de graças. Então, assim, que frutos que eu tenho dessa comunhão? Que frutos eu estou tendo na minha vida espiritual dessa comunhão? Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que pensar sobre isso na Quinta-feira Santa. Eu não sei se o padre tem alguma pergunta sobre a celebração da Quinta-feira, padre. Sim. Que sentido haveria de alguém que pode comungar nesse dia, comungar por aqueles que não podem comungar? É possível fazer isso? É possível, não é? E na verdade é necessário, não é? Então, por exemplo, o padre, o Frei Maria Eugênio, é o Frei Maria Eugênio, né, que escreveu lá o Quero Ver a Deus. Ele fala uma coisa, é um livro de meditações muito bom, né, com uma vertente carmelita, então assim, muito voltado para contemplação e tudo. Ele fala de algo muito importante. As pessoas, na verdade, assim, muitas pessoas vão para o inferno porque não há quem reze por elas. Então, fazer uma comunhão em intenção daqueles que não podem comungar não é apenas válido, é uma questão de um exercício de caridade, porque nós estamos comungando, claro, Nosso Senhor, ele tem lá os seus meios, não é? Então, para agir, então seus meios que são misteriosos, não é? Muitas vezes. Mas nós podemos e temos, se podemos comungar, é importante pensar nisso. Não é pensar que assim existem muitas pessoas que querem comungar e não podem. Eu me lembro que no ano passado eu fui convidado para participar da celebração da Sexta-feira Santa. Estava tudo fechado, não é? E eu fui convidado para acolitar essa celebração. E eu fui fazer a primeira leitura. E quando eu comecei a ler, eu sentia um nó terrível na garganta, porque eu estava pensando, quantas pessoas não queriam estar aqui no meu lugar, e Nosso Senhor escolheu a mim, não escolheu a outro, para vir aqui. Eu que sou um verme, que tenho um monte de pecado, eu estou aqui. Quantas pessoas não são melhores do que eu e deveriam estar aqui no meu lugar? Então, comungar
por aqueles que não desejam comungar ou fazer uma comunhão reparadora, não é? Por todos os sacrilégios cometidos contra o Santíssimo Sacramento, é muito bom, muito válido e muito necessário a se fazer nesses dias. Muito bem. Pelo fato dela ter sido instituída numa quinta-feira, então é por isso que a quinta-feira é considerada como o dia da Eucaristia. Muitas paróquias organizam as adorações ao Santíssimo. Isso. Só que não é um momento de festa. Inclusive porque, assim, a celebração ela termina com a transladação, e logo em seguida, não é, há um ato de transição entre a quinta e a sexta, que é a desnudação dos altares. É um ato de transição. Então, assim, agora não é apenas que eu não tenho mais Nosso Senhor, não tenho mais os santos que estão cobertos. Eu não tenho mais Nosso Senhor. Nosso Senhor foi levado. Ele não está mais no altar-mor ou no sacrário onde nós costumamos colocá-lo, não é? Inclusive, não cabem todas as âmbulas dentro da urna ou no lugar onde eu vou colocar. O padre vai colocar um sacrário fora da visão dos fiéis e levar as âmbulas para lá. Vai ficar na sacristia, geralmente, não é? O sacrário fica aberto e o altar, que representa o próprio Cristo, fica nu. Então aquilo é de uma tristeza, né, de ver o altar nu, o altar sem nada, e às vezes o presbitério sem nenhum ornamento. Nós falamos, o Senhor não está, os ornamentos não existem. E é aquela coisa, cada vez mais nós estamos ficando sozinhos. É interessante isso. É uma caminhada para um deserto cada vez mais profundo. Só que vejam, o deserto, no Êxodo, não é o lugar do monoteísmo. Né? Então é o lugar do encontro com Deus. Então nós vamos penetrando cada vez mais durante a noite. Não é? São João, ele trabalha muito isso, a questão do dia e da noite. E aí nós entramos na Sexta-feira Santa, não é? Isso, eu já vou falar que a gente já está avançando aí na hora. Estamos avançando, né? Na Sexta-feira Santa é uma celebração, não é? É o único dia alitúrgico do ano. Porém, isso não significa que os padres, por exemplo, não podem atender confissão. Não é? Então, podem atender confissão. Tem um mito que padre não atende confissão na Sexta-feira Santa. Não, pode atender confissão, não há problema nenhum. Pela manhã, sugiro rezar o ofício das trevas. Não é? O que é o ofício das trevas na forma ordinária? É a leitura, não é? Então a oração do ofício das leituras com as laudes. Não é? Então isso para a forma ordinária. Na forma extraordinária também é a mesma coisa, mas existe a possibilidade de você antecipar, então rezar durante a noite também. Né? O ofício das trevas é muito maior, em latim e tudo. Por ser um dia litúrgico, é um dia onde o padre ele não vai celebrar missa. Então não existe a missa das 3 horas, é a celebração da paixão do Senhor. A celebração da paixão do Senhor. Na celebração da paixão do Senhor, nós temos alguns movimentos, não é? Então, que nós até podemos dizer. O primeiro deles, e talvez o foco inicial de todos eles, seja a leitura da paixão. Invariável, sempre a leitura de São João. Não é? Então, é invariável. Depois da homilia, o padre tem uma sequência de orações a ser feitas pelo Papa, pela Igreja, pelos fiéis, pelos judeus, pelos que não creem no Cristo, pelos que não creem em Deus. E agora, do ano passado e esse ano, pelo fim da pandemia. Não é? Então, é a grande oração litúrgica da Igreja que deveria ser, inclusive, o exemplo que nós temos para fazer as orações dos fiéis nos domingos, na nossa missa, né, nas nossas celebrações. E aí, então, é sempre muito... o padre reza, não é? Então, ou um leitor lê a primeira parte, e depois, sendo possível, todos se ajoelham durante alguns momentos, depois dessa introdução, e se erguem depois do Oremos. Né? Então, se erguem para rezar então essa oração. Terminado esse primeiro momento, onde nós entregamos o mundo diante da cruz, quem entra para nos visitar é a cruz. Então, é o momento onde o padre vem, geralmente do fundo da igreja, com uma cruz, ladeada por 2 acólitos, tampada com um véu vermelho, geralmente, e ele vai até o fim da igreja, tira uma parte, né, do véu e reza. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E nós respondemos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Muito importante.
E aí o povo responde, o povo guarda essas coisas, não é? E aí, no meio da igreja e depois diante do altar, desnudada a cruz, o padre tira a casula, tira os sapatos, sendo possível, e é o primeiro a adorar a cruz. Então ele dá um beijo na cruz. O ato indulgenciado na Sexta-feira Santa é o beijo da cruz, a comunhão e as orações na intenção do A Santo Padre. retirada dos sapatos, então, também pode ser do padre, não é só do bispo? Pensei que fosse só do bispo. Não, na forma extraordinária, todos faziam isso. Não é? Então, todos faziam isso. Então, o padre também pode tirar os sapatos. Não é? Então, tirar a casula, não é? E tirar os sapatos também. Geralmente, as normas que não são indicadas, por exemplo, não é? Especificamente na Instrução Geral do Missal Romano, elas têm que ser lidas no cerimonial dos bispos. Então, quando o pessoal fala, eu sei a Instrução Geral do Missal Romano de cor, aí você fala, beleza, só que falta um pedaço, que é o cerimonial dos bispos. Não é? Que é um livro vermelho com muitas indicações, né, litúrgicas que toda pessoa, exatamente. Cerimonial dos bispos, cerimonial da igreja. Né? Eu Então fui isso é muito... cerimoniário de 2 bispos. Nossa, é uma alegria, é uma grande alegria. Aqui na diocese eu esqueci o nome do padre, Padre Lício, já faz uns 20 anos que ele é cerimoniário dos bispos aqui. Pegou Dom Fernando, agora Dom Manuel, e Dom Manuel se aposenta esse ano, possivelmente vai o próximo também. Importante ter um acólito, isso está escrito em todos os livros, tá? Importante ter um acólito para assim que a pessoa beijar a cruz, passar ali, né? Então, um sanguinho para poder, né, fazer essa limpeza, não é? Nesse ano não tem também o beijo da cruz, os bispos pedem que não seja feito, que apenas o padre o faça. Também é possível fazer o que seria um segundo gesto, não é? Que seria que é o que os bispos pedem agora. Levantar a cruz, todos fazem uma oração silenciosa e ganhou-se a indulgência pela adoração da cruz. Não é? Então também é possível se fazer isso. E depois a comunhão. Não é? Então nós temos aí estende-se sobre o altar uma toalha, sobre a toalha um corporal, traz-se o Santíssimo Sacramento, o padre reza o Pai Nosso, comunga, se dá a comunhão ao povo e a celebração se encerra com uma oração e todos saem em silêncio. Né? Lembrando que no começo da celebração, eu até esqueci, o padre se prostra. Não é? Então ele vem em procissão em silêncio, a igreja no silêncio, então tirou-se até o som, você não tem mais a música. Você vai até lá, e o padre, então, se ajoelha, né, como na sua ordenação, mas, por exemplo, como nas profissões religiosas, onde as pessoas até cobrem os monges, dizendo, você morreu. E é isso, o padre vai e ele se deita no começo da celebração, lembrando para nós de Nosso Senhor que se entregou por todos nós. Não é? O que eu posso fazer na Sexta-feira Santa? Há muitos exercícios espirituais próprios, não é? Então, por exemplo, parar às 3 horas, rezar o terço, meditar nos mistérios dolorosos, ou rezar, por exemplo, o terço da misericórdia às 3 horas, rezar a Via Sacra, não é? Então, muito importante também a oração da Via Sacra, porque nós meditamos com o nosso Senhor. E lembrando que Sexta-feira Santa é dia de jejum e abstinência, não é? Isso não caiu, não é porque estamos em pandemia que isso caiu. Então, buscar um pouco mais de frugalidade também no que nós vamos comer, porque assim, falar, é dia de jejum e abstinência, tá, então eu vou fazer 30 pratos com peixe na minha casa. Não há necessidade disso. Faça Não pratos com come peixe. carne, mas faz aquela bacalhoada, né? Não, não adianta, me parece esquisito É isso, mas engraçado porque a Sexta-feira Santa virou, assim, no popular, no conceito popular, um dia de fazer um almoço especial. exatamente. E aí o preço do bacalhau vai lá em cima, não é? Porque as pessoas comem na Sexta-feira Santa e podem comer bacalhau, uma bela de uma bacalhada no domingo de Páscoa. Olha que beleza, não é? Então que nós temos aí. Então, e não, né? Você faz isso na Sexta-feira Santa. Mas rezar muito. Coloca o crucifixo na sua casa, em algum lugar de destaque na Sexta-feira Santa, e reze diante do crucifixo, não é? Pergunta. Música, claro, sim. Poderia a pessoa na sua casa, fazendo adoração ao crucifixo, né? Ou mesmo assistindo a celebração pela televisão ou pela rede social, lucrar indulgência?
Eu acredito, padre, que na atual situação só não se lucra porque não se pôde comungar, mas se vai com toda certeza lucrar uma indulgência parcial, pelo menos uma indulgência parcial. Se fala da questão da comunhão, né, que é necessária a comunhão e como as pessoas não podem Sim. comungar, mas pelo menos a indulgência parcial, eu tenho certeza que sim. Músicos, ao invés de tocarem só prova de amor, não é? Procurem, não é, músicas mais características, como por exemplo, Ó Face Amortecida. É um negócio de chorar, assim. Você escuta a farsa amortecida, você cai no chão chorando, não é? Porque é uma música que fala sobre o tormento de Nosso Senhor que foi macerado pela cruz, não é? Então, é um verme e não um homem, não é? Como diz o profeta Isaías, não é? Contado entre os malfeitores, não é? Então, assim, é um negócio que se você toca ou face amortecida, se aquilo não te converte, não sei o que vai te converter. Se o coração é de pedra, não é assim? É um negócio fantástico. Então, procure lá a face amortecida, adicione aí para ser cantado na Sexta-feira Santa. Entremos no Sábado Santo. Sábado Santo. Durante o Sábado dia, Santo, qual o espírito do Sábado Santo? É penitencial? silêncio. Como que é o Sábado Santo? Silêncio. Não é? Então, assim, é um dia de silêncio por excelência. Não é? Então, a igreja ainda está com o Nosso Senhor no sepulcro. O Sábado Santo é o dia do sepulcro. Então, é o dia onde Nosso Senhor está no sepulcro. Se as igrejas estão abertas e não se está em lockdown, se tem uma imagem de Nosso Senhor morto que ficou lá à exposição, vá visitar. Não é? Então, essa imagem de Nosso Senhor morto. Não é? Porque é um momento propício para se fazer silêncio. Sem rádio, não é? Procurando ter um espírito de oração, não é? Então, um espírito que continua o espírito da sexta-feira. Não houve mudança, não é, na verdade. É um clima penitencial. Porém, não um dia de jejum nem de abstinência, né? Então, pode-se comer, né? Então, não há problemas em relação a isso. E aí, com o entardecer, nós temos o começo da Vigília Pascal, não é? A Vigília Pascal, ela é a principal missa do ano, não é? Então ela é a missa de Páscoa por excelência, e ela se divide em alguns momentos, não é, também. O primeiro momento é o quê? Veja, desnudou o altar, então o altar foi desnudado, não é? E quando eu vou à igreja, por exemplo, no começo durante a tarde, não tem nada. A igreja está completamente vazia, não tem flores. E para ajudar, a única coisa que havia sobrado para a gente, que era a luz, também não tem, porque a celebração começa no escuro. Então, vejam só, ainda que na forma ordinária se pede para já estar tudo ornado, né? Pelo menos que o altar já esteja com a toalha e tudo, os santos tenham sido tirados aí já os seus véus, mas nós começamos no escuro, não enxergamos nada, não temos nada, 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 é o sepulcro, não é? E aí então o padre vai benzer o fogo, e do fogo ele vai acender o círio pascal, né? O círio pascal ele representa muita coisa. O mais óbvio vai falar, o círio pascal representa Cristo ressuscitado, representa, mas ele também é o símbolo da coluna luminosa, não é? Que guiou os hebreus durante um momento até o Mar Vermelho. Né? Então, que guiou-os até o Mar Vermelho, fazendo com que o faraó não conseguisse chegar até próximo deles. Então, estando a igreja na mais completa escuridão, o padre já marcou o símbolo, o círio com o ano, não é? Com a cruz de Nosso Senhor, não é? E aí o padre que havia cantado Eis o lenho da cruz, ele canta Eis a luz de Cristo. Então, é o Cristo ressuscitado. Então, representa ali naquela escuridão, não é? O Cristo ressuscitado que vai entrando no templo, não é? Num primeiro momento, o padre canta a porta da igreja sem acender nenhuma vela. Depois ele vai até o meio da igreja, acende a sua vela e começa a acender as outras velas daqueles que estão em volta. E por fim, diante do altar, ele canta pela terceira vez, Eis a luz de Cristo, e volta-se então para o povo, coloca o círio pascal no que seria um suporte preferencialmente muito bem adornado, e aí acontece algo que é lindíssimo, que é o canto do precônio pascal. Não é? Então, exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes,
a vitória de um rei anunciando. É o canto da Páscoa, não é? Então, é o canto que vai narrando, inclusive que vai dizer assim, olha, feliz a culpa de Adão, porque nos deu um novo Redentor, recriou o mundo. É o momento da criação do mundo de novo. O padre incensa o livro para cantar isso. O padre incensa o livro. E aí ele canta solenissimamente e começam a acenderem-se algumas velas. O ideal é que nem tudo, nem todas as luzes estejam acesas depois desse momento. Ainda se mantenha uma certa penumbra na igreja. E aí então você passa por quê? Para o segundo momento, que é o quê? A vigília propriamente dita, onde você tem as leituras, não é? Então são 7 leituras, da qual você tem lá. A primeira leitura é o quê? A do livro do Gênesis. É lógico que é a leitura do livro do Gênesis. Porque se você já cantou de uma nova criação, o que faz mais sentido? Você começar a falar da primeira criação, da criação do mundo. Depois, o sacrifício de Abraão. Depois, a leitura do Êxodo, né, da Páscoa dos Hebreus. E assim você vai seguindo. Sempre você tem uma leitura, um salmo e uma oração. Né? Então, sempre assim. Pode-se diminuir para 4 leituras, mas o ideal é que sejam feitas, claro, todas as 7 leituras. Na sexta leitura, o padre reza a oração, vai até o meio do altar, se ele está na cadeira, e entoa solenissimamente o glória. No meio do Então, altar, ele se levanta e vai para o meio do altar. Preferencialmente, porque é onde ele já reza normalmente. Né? Então ele vai rezar e vai cantar o glória. Ele canta o glória, então, com todos os anjos, os sinos tocando, as luzes acendendo. Os sinos que tinham se calado na Quinta-feira Santa, do Glória. Voltam a tocar no glória. O altar é ornado com flores, colocam-se as velas, acendem-se todas as luzes da igreja, e aí começa a missa. A missa começa aí. Cantou glória, aí o que você... O que era? Era uma vigília. Era o ofício da vigília, literalmente. Então a gente estava fazendo um ofício de vigília esperando a Santa Missa. Não é? Era uma vigília. Não é? Começou a missa. Como que a missa vai começar? Com o glória. O que segue o glória? A oração do dia. E aí, você tem um leitor que é cantor na sua paróquia, bota ele para cantar a epístola, que seria a 7ª leitura. Não é? Coloca ele para cantar. Por quê? Porque é, por excelência, a leitura da missa. Então se percebe, essa estrutura é a estrutura da missa tradicional, né? Da missa antiga, que só tem uma leitura. Né? Então é a epístola. Canta-se a epístola, e depois o sacerdote, com o coro, vai cantar o quê? Alguma coisa que estava escondida na forma extraordinária desde a 70ª e na forma ordinária desde a quarta-feira de cinzas, o aleluia. Então ele canta o aleluia, subindo cada vez mais o tom, e aí, sem velas, porque a vela nesse momento é o Círio Pascal, o padre incensa o evangeliário e canta o evangelho da ressurreição. Aleluia. E depois sobe isso tudo. Muito importante esse... Aí vai. Exatamente, é fantástico. E aí, homilia, não é? E depois, um momento também que às vezes a gente não percebe, mas assim, é de uma docilidade. É um momento doce. A gente viveu uma coisa ocre durante tanto tempo. E nós temos um momento onde a igreja, ela é mãe mesmo. Onde a gente vai ver os filhos da igreja nascendo, que é na liturgia batismal. Então o padre acaba a homilia e ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim: vamos abençoar essa água, pedindo a intercessão de todos os santos. Então, se há uma pia batismal na paróquia, o padre vai fazer a procissão e a procissão vai sair do altar. E do altar lá do presbitério vai cantando a ladainha dos santos. Vai rezando, chegou no presbitério, o padre pega o Círio Pascal, mergulha o Círio Pascal na água, abençoa aquela água batismal, não é? E se há catecúmenos, não é? Se as pessoas se prepararam para serem batizadas durante a quaresma, elas são batizadas nesse momento. Então, a igreja, nesse momento, ela está dizendo: esses são os meus filhos. Ela está dando filhos, está gerando filhos.
É a mãe que gestou o filho durante a quaresma e está dando esses filhos. É assim, é fantástico, é uma cena, comove, não é? Se não há, o que acontece? O padre vai lembrar do batismo, do nosso batismo. Então, inclusive foi a primeira vez que se colocou em vernáculo, né? Foi a renovação das promessas do batismo. Né? Então, aquela coisa, nós renunciamos a Satanás, suas pompas e suas obras, nós cremos em Nosso Senhor, nós cremos naquilo que diz a igreja, né? Pena que não se reza a oração que termina isso no batismo, né? Que diz: essa é a nossa fé, que da igreja recebemos e que sinceramente professamos, fruto de nossa alegria por Cristo nosso Senhor. E aí então o padre asperge o povo, não é? E essa aspersão depois com a comunhão e tudo mais, o que nos concede a indulgência plenária. Depois, quando falarmos sobre a casa, a gente volta sobre isso, do que nós podemos fazer em casa. Depois, prossegue a missa, não é? Então, como de costume, não é? Com a consagração e tudo mais. Geralmente vai ser necessário se trazer a reserva eucarística de algum lugar onde ela estava guardada, não é? Então deve ser trazida para o altar. Deveria ser o dia de comunhão geral, né, das pessoas comungarem, não é, nesse momento, e a missa termina com uma bênção solene na forma ordinária, que é muito importante que seja dada, né, para dizer assim: encerra-se o tríduo pascal com a Páscoa do Senhor. Na forma extraordinária, após a comunhão, canta-se o Salmo 150. Obrigatoriamente, o que é o Salmo 150? Uma corrupção, não é, das laudes. Então eu termino o ofício com as laudes. Por quê? Porque eu comecei à noite, fui rezando até amanhã, não é? Amanhã pela manhã. Estou na minha casa, não posso participar. Tem uma vela ou um círio que nós possamos acender. Eu sei que as livrarias católicas, elas vendem círios, normalmente é 15, 20 reais aí os círios, não é? Caberia comprar uma pequena vela que você tenha, acenda e renove, faça a renovação dos seus batismos, da promessa do seu batismo, não é? Porque é um momento onde nós mergulhamos no mistério pascal de Cristo, e que nós temos que nos lembrar que Cristo morreu para a nossa salvação e que, como diz o Concílio Vaticano II, todos nós somos chamados à santidade. E, por exemplo, hoje, dia 25 de março, para quem é consagrado a Nossa Senhora, é um dia muito importante porque São Luís gostava muito dessa data, né, a data da encarnação. E ele dizia algo muito importante, não é? A consagração total a Nossa Senhora nada mais é do que a renovação das promessas do batismo. Então, é dizer: eu renuncio a Satanás e eu quero seguir Nosso Senhor pelas mãos de Nosso Senhor. Então, é muito importante que a gente faça essa renovação, se não podemos estar presentes, não é, nesse momento, no Sábado Santo. Não sei se o padre tem alguma pergunta, algum comentário, padre? Não, a respeito disso, não tem. Entremos no domingo de Páscoa, então. Domingo de Páscoa. A missa do domingo de Páscoa deve ser uma missa solene. Os padres estão cansados, os fiéis estão cansados, a gente sabe disso, não é? Mas é uma missa solene, não é? Porque até tinha um padre que dizia o seguinte: durante a semana o padre morre e Jesus ressuscita, não é? Porque é pesado a Semana Santa para os padres, não é? E então o que a gente acaba, né, fazendo na Páscoa? Eu me lembro que no ano passado houve carreatas com o Santíssimo aqui em São Paulo. Algumas paróquias fizeram isso. Então, saíram da missa, né, com o Santíssimo Sacramento e tudo. Alguns bispos cortaram, porque estava havendo realmente, por um lado, abusos de alguns sacerdotes, né, e tal. Não há norma que fale sobre isso, mas eu acho que numa cidade que, por exemplo, é o caso da Baixada, que vai estar em lockdown, eu não sei até que ponto isso não é acabar se confrontando com as autoridades, eu não sei depois que frutos que se conseguiriam em relação a isso, não é? Mas eu me lembro que no ano passado isso foi realizado. É uma missa onde a parte mais importante, não é, e que nós temos
é a própria Eucaristia, não é a celebração da Eucaristia, e a única diferença é que se canta a sequência da Páscoa. Cantai, cristãos, afinal, salve a vítima pascal. Não é? Então nós temos aí a sequência pascal que fala, não é, duelam a forte mais forte, é a vida que vence a morte. Então é um negócio também belíssimo, não é? É uma missa que tem que ser celebrada com muita calma, com muita devoção, né, tanto pelos sacerdotes como pelo povo, mesmo o povo estando cansado. E para a pessoa que participou da vigília e puder participar no domingo, por favor, faça isso. Apareceu uma pergunta nas minhas caixinhas de perguntar, mas a missa do Sábado Santo cumpre o preceito do domingo pascal? E eu digo, cumpre. Só que tanta gente sem missa e você pode ir nas duas e você vai escolher? Pera lá. Então, pera lá. Falta um pouco de um negócio chamado magnanimidade aí, né? Então, domingo de Páscoa, reunir a família, não é sendo possível, no almoço, fazer uma oração daquele almoço e rezar uma bênção na casa. Não é porque era comum que o sacerdote saísse no domingo, ou pelo menos na Pascuela, né, na oitava, abençoando as casas. Não é? Então, se o sacerdote não pode ir, que o pai de família reze uma oração pedindo que Deus Nosso Senhor abençoe aquela casa. E aí nós caminhamos, né, em 1h15 por 8 dias da Semana Santa, começando então lá no domingo de Ramos, terminando no domingo de Páscoa. Seria legal você dispor, Michel, no seu perfil aqui no Instagram, uma bênção das casas para a Páscoa, né? Sim. Nós temos aí 100 e tantas pessoas nos acompanhando. Quem ainda não segue o Michel, por favor, passe a seguir, né? E fica aqui a sugestão, se você tiver tempo, se puder encontrar isso e colocar à disposição, seria legal. Eu vou abrir aqui a parte de comentários e ver se o pessoal tem perguntas a ser feitas. Vamos ver aqui. A Rita falou a bênção do fogo novo. Esqueceu de mencionar? Não, o Michel falou da bênção do fogo novo. Assim, com esse fogo abençoado, acender o círio, né? A Marilda, que é lá da minha paróquia, junto com o seu esposo Mura, estão falando que bênção, né? O pessoal sempre pergunta, a live ficará salva? Gente, todas as minhas lives ficam salvas. Muito bom. Vamos ver. Tive uma pergunta sobre a hermenêutica da continuidade, se poderia usar algumas normas, né, algumas rubricas da forma extraordinária na forma ordinária. Minha sugestão não. Eu acredito que, por exemplo, eu digo num primeiro momento, por exemplo, o rito da bênção, não é, dos ramos e da distribuição dos ramos pelo sacerdote, ou, por exemplo, do sacerdote bater na cruz, foi abolido em 55. Então, alguns padres ainda têm indultos para se poder usar, mas é o caso, por exemplo, da São Pedro, né? Então, a Fraternidade de São Pedro tem isso. Tá? Mas, de maneira geral, não. Então, assim, a minha sugestão, celebrar os ritos com as suas próprias normas dentro da solenidade que compete a cada um. Tá? Então, acho que isso, nesse caso, é o mais importante para a gente não criar outros ritos. Não é? Então, acho que isso é o mais importante. A Vera, que é lá da Igreja Santo Antônio do Ibaré, uma igreja belíssima aqui em Santos, ela é da equipe de liturgia, de comunicação, fez teologia, está dizendo aqui, padre, como a nossa igreja é rica em simbolismos fortes, e como o Michel, então, fala com entusiasmo que contagia a gente. Que bom, fico feliz. A ideia era essa. Não havendo o translado do Santíssimo Sacramento, como findar a celebração? Sem bênção, com a oração final, e depois o sacerdote, se, por exemplo, ele está transmitindo a live, ele não vai dar bênção, ele vai para a sacristia. Depois disso, desliga a live, leva o Santíssimo Sacramento para o altar da reposição, não especificamente, perdão, para o outro lugar da reposição, que normalmente é na sacristia, não é? Porque o padre não vai fazer a adoração sozinho. Então, é mais fácil. Não vai haver transladação. Então, tá bom. Termina a missa com a oração, desliga a live,
leva o Santíssimo Sacramento para o lugar, para o outro lugar da reposição, que geralmente é na sacristia, acende a vela, faz 2 minutos de adoração e vai para o altar retirar as toalhas. O ideal seria fazer isso e depois tirar, não é, então, esses símbolos no, do altar, do presbitério. Tiago Santana pergunta: a sequência pascal e o duplo aleluia se estendem durante a oitava? Não. Então, na forma extraordinária, sim. Na verdade, assim, o duplo aleluia, sim. A sequência, não. Na forma extraordinária, os dois. Eu sempre vou terminar as celebrações dizendo: demos graças a Deus, aleluia, aleluia, durante a oitava. Bom, se Deus quiser, irei adquirir os livros do Michel. Como que as pessoas fazem para adquirir seus livros, Michel? Se pode comprar pela editora. Oi, perdão, padre. Perdão. Se pode comprar pela editora, que é a Cultor de Livros, não é? Mas eu tenho a minha loja. Não é? Na minha loja, o diferencial é que, além de eu ter pego uma leva de livros que acabou saindo mais barato, então o meu valor está mais barato do que o valor da editora, eu mando os livros autografados. Não é? Então eu faço isso. Então, o ideal é, me segue lá no Instagram, que é @michelpag, Michel Piaget. Todos os dias, 24/7, caixinhas de pergunta aberta sobre liturgia. Então, sempre vai lá, me pergunta. Pode fazer quantas perguntas você quiser que eu vou lá responder. E na minha loja, que é www.michelpagiossi, com G e 2 S.com.br, os meus livros também estão à venda. Não é? Então, www.michelpagiossi, os livros também estão à venda. O Exultet só pode ser cantado pelo sacerdote? Não, mas o ideal é que seja. O Exultet pode ser cantado por um cantor, mas ele é cantado do ambão, o que significa que ele é comparável em solenidade à palavra de Deus. Então, o ideal é que quem proclama a palavra de Deus, que seja o sacerdote ou o diácono, seja o sacerdote ou o diácono a cantar. Aqui fizeram uma pergunta sobre o Padre Pio e diz que é inconveniente a pergunta. De fato é, porque a minha metodologia é o seguinte: pergunta de acordo com o tema da live. Sim. Estaremos em pecado mortal por não podermos estar presentes na missa? A única missa que seria uma missa de preceito é a missa da Páscoa. Não é como todos os domingos, né? Então, nenhuma celebração, e é o domingo de Ramos, né? Nenhuma das celebrações da Semana Santa é preceito, no primeiro momento. Segunda coisa, quando os bispos disseram não pode haver celebrações públicas, o que acaba acontecendo é que o bispo ele está dizendo o seguinte: não, pelo menos por esse momento, nós estamos retirando a obrigatoriedade da participação na Santa Missa, mas é aquela coisa. Retirar essa obrigatoriedade não significa que a pessoa assistindo à missa cumpriu. Não, é trocar, é comutar. Então, por exemplo, o ideal seria: não posso ir à missa domingo, então pega a sua família, medita o evangelho ou reza o terço junto com a sua família, porque é uma comutação. É necessário que haja um exercício de piedade e geralmente esse exercício de piedade não é apenas assistir a Santa Missa na televisão, não é? Então é necessário uma comutação. Nos Estados Unidos, eu postei isso, pessoal. Conforme for o canal, é uma penitência, né? Exatamente. Sempre eu postei, é engraçado isso, eu postei pro pessoal da Milícia de Santa Maria, né, que é pro grupo que eu faço parte. Eu vi é um padre do Nordeste, que é de uma diocese dos Estados Unidos, onde os bispos dos Estados Unidos estão falando assim: olha, nós trocamos, né? Então fizemos essa comutação, então, se eu não me engano, isso deve ter começado pela Páscoa também, do ano passado, só que agora nós estamos nos reunindo, né? O nosso regional, que seria mais ou menos o que tem aqui na Semana Santa, na CNBB, o nosso regional está se reunindo para lançar um decreto dizendo: o decreto anterior está revogado, voltem todo mundo para a igreja. Não é? Então, enquanto o decreto vale do bispo, então nós, o bispo, como grande liturgo da sua diocese, ele disse: comuta a participação. Vai ter o mesmo valor espiritual? A resposta é não, porque a missa possui um valor infinito diante de nós. Mas é necessário que se comute por outro exercício de piedade. Última pergunta, que a gente precisa encerrar a live, né? Se a Quinta-feira Santa
né, a missa da Ceia do Senhor e a vigília pascal são solenidades, por que não se reza o credo? Ah, especificamente na forma ordinária, porque você tem o lava-pés, então ele vai substituir, inclusive não tem nem oração dos fiéis na missa da Quinta-feira Santa, e na sexta-feira, no Sábado Santo, porque a gente fez a profissão de fé. Né? Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Né? Então nós fazemos as promessas do batismo, elas são uma síntese do credo dos apóstolos. Né? Então, do credo dos apóstolos. Então, por isso que não tem no Sábado Santo. Michel, últimas palavras, uma mensagem para as pessoas. Eu acredito que nós estamos vivendo tempos que não são bons. Então, eu acho que isso nós estamos vendo em todos os lugares. E eu vi ontem uma reportagem da Aleteia que dizia: não polarizemos a pandemia. Porque é muito fácil a gente cair tanto para a direita quanto para a esquerda, e isso é muito ruim. Né? Então, que nessa Semana Santa, lembrando dos doentes, dos médicos, das almas dos falecidos, das famílias desses que faleceram, a gente possa desligar um pouquinho a televisão e se focar em Nosso Senhor. Que mesmo nós não podendo participar fisicamente da Eucaristia, nós possamos compreender que existe um mistério da igreja e que eu sou parte da igreja e que os sacerdotes, junto com alguns poucos leigos no mundo todo, estão rezando por mim, pela minha família, e que isso sirva, não é, esse momento, que parece ser um momento tão escuro, tão terrível que nós vivemos, seja para nós um momento também de transformação, porque Nosso Senhor na cruz disse, ele viveu a escuridão, dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Não é? Nosso Senhor não nos abandonou. O Papa disse isso agora, né? Nossa Senhora esteve presente durante todo o tempo da pandemia. Mas às vezes a gente se sente tão ruim, tão só, não é, nessa situação, mas que nós possamos confiar, de alguma forma, de algum meio, mesmo por meio das dores, vai passar. E se Nosso Senhor permitiu, com toda certeza é para a nossa santificação. Que tenhamos uma Santa Páscoa. Muito obrigado, Michel, por ter aceito o convite, mais ainda por ter nos dado essa aula maravilhosa, elucidativa, enriquecedora, para nos ajudar. Aqueles que podem participar presencialmente, participarem da Semana Santa dessa maneira, sobretudo aqueles que vão trabalhar, né, na Semana Santa, músicos, leitores, equipe de celebrações, e para aqueles que não vão poder presencialmente estar nas celebrações, nas suas paróquias, nas suas comunidades, mas que podem acompanhar virtualmente e fazer a sua oração, o seu ato de piedade nas suas casas. Então, muito obrigado. E eu pretendo convidar você, pelo menos, para mais uma live nesse ano ainda. Se Deus quiser, Padre, estamos aí à disposição para o que o senhor precisar. 3 convites a serem feitos. Primeiro, amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, nós temos a última meditação sobre a Quaresma. Então, aqueles que me acompanham, a série de meditações sobre a Quaresma, amanhã teremos a última, às 6 horas da manhã, meia hora de meditação. Segundo convite, no domingo, nós vamos ter missa transmitida, mas no canal do YouTube, no canal da paróquia no YouTube. Missa de Ramos, às 11 horas da manhã. E na segunda-feira da Semana Santa, eu vou promover uma live entrevistando uma paroquiana minha, a Ana Sense, às 19 horas. Então, fiquem esses 3 convites para vocês. Agora eu vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, Padre. Muito obrigado. Tchau, tchau.